Meu filho me convidou para um jantar de negócios com um cliente japonês. Fiquei paralisada e fingi não entender japonês. Mas então ouvi meu filho dizer algo que me deixou gelada. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Daniel levantou sua taça de saquê e sorriu com aquela segurança que eu lhe havia visto tantas vezes. Mas desta vez, suas palavras não eram dirigidas a mim. Ele falava em japonês com o Sr. Tanaka, o empresário que estava à sua frente. E cada sílaba era como uma faca afundando em meu peito. Kore wa tada no jaja de sukanoyo no ken wa mushi kudasai. Esta é só a minha mãe. Por favor, ignore a opinião dela. Mantive meu sorriso. Aquele sorriso que eu havia aperfeiçoado durante 67 anos de vida, o mesmo que usei quando meu marido morreu e tive que ser forte para Daniel. O mesmo que mantive quando vendi a casa onde havia construído minhas memórias para dar ao meu único filho a chance de seus sonhos. Mas por dentro, algo se quebrava. Um cristal fino que vinha se rachando por 3 anos e que finalmente se estilhaçava. Meu nome é Lúcia Helena Costa. Durante 35 anos fui professora de idiomas no Instituto Cultural Brasil-Japão. Ensinei francês, inglês e japonês para centenas de estudantes. Muitos deles se tornaram diplomatas, tradutores, empresários internacionais. Mas para o meu filho, naquele momento, eu era simplesmente uma velha que não entende nada de negócios. Daniel continuou falando e cada palavra era pior que a anterior. Kanoyo wa koko ni imazu nara, kono sumatsu kodo motachi, no suaga hitsuyu datara desu. Ela está aqui porque eu precisava de alguém para cuidar das crianças neste fim de semana. O Sr. Tanaka me olhou com aquela cortesia japonesa que eu conhecia tão bem. Inclinou levemente a cabeça em sinal de respeito, um respeito que meu próprio filho não me dava nem em seu idioma, nem no meu. Paula, minha nora, se inclinou para a frente, exibindo mais decote. Ela tentava falar inglês com um sotaque que considerava sofisticado, mas que soava forçado e ridículo. Mr. Tanaka, my husband is a self-made man, very successful. Senti vontade de rir. Self-made. Feito por conta própria. Se ela soubesse, se o Sr. Tanaka soubesse, que o homem feito por conta própria tinha usado os 800 hours. 00 da venda da minha casa para dar o pontapé inicial naquele negócio que agora exibia como seu. Mas não disse nada. Ainda não. Tomei um gole do meu chá verde e observei. Observei como meu filho mentia com facilidade. Observei como Paula flertava sem elegância. Observei como o Sr. Tanaka parecia incomodado, mas educado, como deve ser um japonês de honra. E então veio a frase que mudaria tudo. O Sr. Tanaka perguntou em japonês: por que sua honorável mãe está tão calada? Em nossa cultura, os mais velhos são os primeiros a falar. Daniel pigarreou. Baixou um pouco a voz como se eu não pudesse ouvi-lo. Kanoyoa ninchizu nos shokidan ni arimazu hitori ni shiteokitaku nakata no deurete kimashita. Ela tem princípios de demência. Eu não queria deixá-la sozinha em casa. Por isso a trouxe. Ali estava a maior mentira, a traição final. Meu filho acabara de dizer a um empresário estrangeiro que sua mãe estava perdendo a cabeça, que ela estava ali não como convidada, não como a mulher que o havia criado sozinha depois que seu pai morreu, mas como um fardo que ele não podia deixar em casa. Apertei o guardanapo de pano contra o meu colo. Senti minhas mãos tremerem levemente, não de fraqueza, mas de uma fúria gelada que começava a despertar depois de anos de sono. Deixei o jantar continuar. Sorri quando devia sorrir. Assenti quando esperavam que eu assentisse. Fui a mãe invisível, a velha decorativa que Daniel precisava para parecer um bom filho na frente de seu cliente japonês. Mas cada palavra que ouvi naquele restaurante elegante do Itaim Bibi ficou gravada na minha memória. Cada mentira, cada humilhação, e em algum lugar profundo do meu ser, onde guardava a dignidade que havia herdado da minha própria mãe, comecei a tecer um plano. Porque vejam, o erro de Daniel foi subestimar duas coisas:
minha memória e minha inteligência. Durante 35 anos ensinei aos meus alunos que o idioma não é apenas comunicação, é poder. É entender o que outros acham que você não entende. E eu acabara de entender perfeitamente o que meu filho pensava de mim. A pergunta não era mais se eu faria algo a respeito. A pergunta era quando. Para entender como cheguei àquela mesa, fingindo não compreender o idioma que havia ensinado por décadas, preciso levá-los 3 anos atrás, ao dia que mudou tudo. Carlos, meu marido, havia morrido 5 anos antes de um infarto fulminante. Numa tarde de terça-feira, enquanto regava as primaveras do nosso jardim na colônia Pinheiros, ele caiu entre as flores roxas que tanto amava, e quando o encontrei, ele já tinha ido. A casa ficou grande demais só para mim. 3 quartos, um escritório cheio de livros em 4 idiomas, um jardim que Carlos havia cuidado com devoção religiosa. Cada canto me sussurrava lembranças que doíam tanto quanto consolavam. Mas era minha, paga com anos de trabalho honesto, de levantar às 5 da manhã para dar aulas às 7, de corrigir provas até a meia-noite. Era o fruto de 35 anos de dedicação. Então Daniel chegou numa tarde de domingo. Trazia Paula pendurada em seu braço como um acessório caro. Eles haviam se casado 3 meses antes numa cerimônia que me custou outros 180. 1000 raios, 00. Por quê? Mãe, sou seu único filho. Não pode ser pão duro. Mãe, preciso falar com você sobre algo importante, disse Daniel, enquanto Paula checava o celular sem sequer me cumprimentar. Preparei um café coado de Minas, o que ele gostava desde criança. Servi pão de queijo e bolo de fubá, que comprei na padaria Dona Zefa. Sentei-me em frente ao meu filho com aquela mistura de amor e preocupação que só uma mãe conhece. Tenho uma oportunidade de ouro, ele começou. Seus olhos brilhavam com aquela emoção que eu conhecia bem. Um negócio de importações de tecnologia japonesa, artigos de escritório de alta linha, papelaria especializada, gadgets. O mercado está virgem no Brasil, mãe. Posso ser o primeiro. Ouvi durante 1 hora. Números, projeções, sonhos embrulhados em planilhas do Excel. Paula interrompia ocasionalmente com comentários sobre nosso futuro e a vida que merecemos. De quanto você precisa? Perguntei finalmente. 4 milhões para começar. O local, o estoque inicial, as licenças, a equipe. Isso é muito dinheiro, filho. Por isso vim até você, mãe. Ele se inclinou para a frente, tomando minhas mãos com aquela calor que me fazia esquecer qualquer dúvida. Sei que a casa vale mais do que isso. Se você a vender e me apoiar com isso, eu prometo que seremos sócios. 50-50. Seu dinheiro, meu trabalho. Juntos, como sempre. Daniel, esta casa é a única coisa que eu tenho. Seu pai e eu. Mãe, Paula me interrompeu pela primeira vez, olhando diretamente para mim. Não seja egoísta. O que você vai fazer com uma casa tão grande? Daniel é seu único filho. Você não quer vê-lo triunfar? Egoísta. Aquela palavra se cravou como uma farpa. Além disso, continuou Daniel, você pode vir morar com a gente. Temos espaço de sobra. Os netos vão precisar da avó por perto. Netos. A palavra mágica que desarma qualquer mãe. Não precisamos de papéis entre nós. Ele acrescentou quando mencionei formalizar um contrato. Somos família, mãe. A família confia. Ou você não confia no seu próprio filho? Aquela pergunta que os manipuladores usam, disfarçados de vítimas. Assinei os papéis de venda 2 semanas depois. A casa foi vendida por 3.800 mírios, 00. Entreguei tudo a Daniel, cada centavo. Tudo o que Carlos e eu havíamos construído em 40 anos de casamento. Vou te devolver com juros, mãe. Em 2 anos você estará vivendo dos lucros. Você vai se orgulhar. Nunca assinamos nada, nem um contrato, nem uma promissória, nem mesmo um recibo formal.
porque somos família. Mudei-me para um apartamento de 2 quartos na Vila Mariana. Nada luxuoso, mas decente. Meus móveis, meus livros, minhas memórias comprimidas em 60 mitwires. O jardim de primaveras de Carlos ficou nas mãos de estranhos. Os primeiros meses foram difíceis. Acordar num lugar que não conhecia meus passos. Cozinhar num fogão que não era o meu, olhar por uma janela que não dava para o jardim onde Carlos havia caído. Mas Daniel me visitava. Trazia os netos. Mateus tinha 4 anos. Regina, 2. Ele me ligava toda semana para me contar como ia o negócio. Vai devagar, mãe, mas está indo bem. Essas coisas levam tempo. Eu esperava, confiava, porque era meu filho. Então, Paula engravidou do terceiro, perdeu o bebê aos 4 meses. Foi devastador para eles. E eu estive lá, cozinhando, limpando, cuidando de Mateus e Regina, enquanto eles atravessavam o luto. Não sei o que faríamos sem você, sogrinha. Paula me disse numa noite, e por um momento eu acreditei que finalmente ela me via. Mas algo mudou depois dessa perda, como se Paula tivesse decidido que o mundo lhe devia algo e que eu era parte desse mundo que devia pagar. As visitas se tornaram diferentes. Mãe, você pode vir cuidar das crianças? Paula precisa descansar. Mãe, você pode preparar seu feijão tropeiro? Temos convidados. Mãe, você pode ficar com eles neste fim de semana? Vamos para Campos do Jordão. Campos do Jordão. Isso significava dinheiro, muito dinheiro. Mas quando perguntava sobre o negócio, as respostas eram vagas. Vai bem, mãe. Devagar, mas vai bem. 1 ano depois de lhe dar o dinheiro, pedi para conversarmos sobre como as coisas estavam, sobre quando veríamos lucros, sobre formalizar tudo nos papéis. Daniel se incomodou pela primeira vez comigo. Papéis? Agora você quer papéis? Não confia no seu filho? Não é desconfiança, Daniel. É ordem, proteção para ambos. Mãe, eu sou um homem de palavra. O negócio está em fase de crescimento. Não posso ficar pensando em burocracia agora. Paula adicionou seu veneno. Ai, sogrinha. Já começamos com desconfiança. Que feio fica isso numa mãe. Fui embora da casa deles naquele dia sem ter comido, sem ter abraçado meus netos, com um nó no estômago que não iria mais embora. 2 anos. Eu levava 2 anos esperando que meu filho cumprisse sua palavra. Enquanto isso, nas redes sociais, eu via fotos deles em restaurantes caros. Paula com bolsas de grife, Daniel com um relógio que custava mais do que eu gastava em 6 meses. Mas nunca havia dinheiro para me devolver o que era meu. Ainda estamos investindo no crescimento, mãe. Você tem que entender como os negócios funcionam. Entender como se eu fosse ignorante, como se 35 anos de trabalho e gestão da minha própria casa não tivessem me ensinado nada. As ligações se espaçaram, as visitas também. Agora, ele só me procurava quando precisava de algo. E eu, como uma idiota, sempre dizia sim, porque era meu filho, porque tinha medo de perdê-lo, porque as mães brasileiras nos ensinaram que o amor é medido em sacrifício, em calar, em dar até não ter mais nada para dar. Até aquela noite no restaurante japonês, quando ouvi meu filho me chamar de demente, ali entendi que eu já o havia perdido fazia tempo. A pergunta era: quando eu havia deixado de vê-lo? Acordei na manhã seguinte ao jantar com o Sr. Tanaka sentindo algo estranho no peito. Não era dor, era clareza. Como quando você limpa uma janela suja e de repente vê tudo o que estava do outro lado. Preparei café na minha pequena cozinha. O sol entrava tímido pela janela que dava para o prédio da frente. Nada a ver com o jardim de primaveras da minha antiga casa, mas era meu. Este espaço diminuto era tudo o que me restava. O telefone tocou às 9 da manhã. Daniel. Mãe, como você amanheceu? Espero que o jantar de ontem não tenha caído pesado. Sua voz soava normal, casual, como se nada tivesse acontecido. Como se ele não tivesse me chamado de demente na frente de um estranho. Estou bem, filho. Que bom. Ouça, preciso te pedir um favor. Claro, os favores. Sempre os favores. Paula tem hora no spa neste sábado. Você sabe como é.
Ela precisa do tempo de relaxamento dela. Você poderia vir cuidar de Mateus e Regina? Eu tenho uma reunião com uns fornecedores. A que horas? Cedo, tipo 8. As crianças tomam cereal. Nada complicado. Só preciso que você fique com eles até umas 6 ou 7 da noite. 11 horas. 11 horas cuidando dos meus netos enquanto meu filho trabalhava e minha nora fazia as unhas. Você poderia me buscar no metrô até a sua quadra? Ai, mãe, fica retirado pra mim. Pega um Uber, eu te pago depois. Depois. Aquela palavra que significa nunca. Está bem, Daniel. E você é a melhor mãe. As crianças te adoram. Ele desligou sem se despedir. Como sempre, fiquei olhando para o telefone. Lembrei quando Daniel era pequeno e me ligava correndo da escola. Mãezinha, tirei 10 na prova. Corria até mim com os braços abertos e me abraçava com aquela força pura que só as crianças têm. Onde tinha ficado aquele menino? No sábado, cheguei à casa deles no Morumbi às 8 em ponto. Peguei 2 ônibus e um Uber que me custou 65,00. Daniel já tinha saído. Paula saiu de pants esportivos de marca, cabelo perfeitamente arrumado, unhas recém-feitas. Ai, sogrinha, que bom que você chegou. As crianças estão vendo TV. Tem fruta na geladeira. Não deixe eles comerem muito açúcar, viu? Eu volto por volta das 7 da noite. É que depois do spa eu tenho almoço com umas amigas, você sabe. Networking. Ela saiu no seu BMW branco. Networking. Enquanto eu, que havia trabalhado 35 anos, não tinha nem para pagar um táxi de volta. Mateus tinha 7 anos agora. Regina, 5. Eram lindos. Tinham os olhos do pai, o sorriso do avô. Carlos. Vó! Gritou Regina quando me viu. Correu para me abraçar. Pelo menos ela ainda se emocionava de me ver. Mateus mal levantou os olhos do iPad. Oi, vó. O que você está vendo, meu amor? Vídeos. A conversa terminou ali. Um menino de 7 anos, já aprendendo a ser indiferente. Preparei o café da manhã. Ovos mexidos, pão de sal com requeijão, mingau de aveia que eu trouxe de casa, porque na dele só havia pão integral importado. Regina comeu com apetite. Mateus beliscou a comida. Mamãe diz que devemos comer pouco carboidrato. Você tem 7 anos, Mateus. Carboidratos são bons para você. Mamãe diz que não. Paula. Sempre Paula, sua voz presente, mesmo quando não estava. Passamos o dia brincando. Bom, eu tentei brincar. Regina queria que eu lesse contos. Mateus queria voltar para o iPad. Me conta de quando meu pai era criança? Perguntou Regina enquanto folheava um livro de princesas. Seu pai era travesso. Uma vez ele subiu na árvore do jardim e não queria descer. Seu avô Carlos teve que subir para pegá-lo. Vocês tinham jardim? Sim, meu amor. Um jardim lindo com primaveras roxas. O que são primaveras? Flores, as mais bonitas. Por que você não tem mais jardim? A pergunta inocente de uma menina de 5 anos. A pergunta que doía mais que 1000 repreensões. Por que vendi a casa para ajudar seu pai com o negócio dele? E ele te pagou? Mateus levantou os olhos do iPad pela primeira vez em horas. Adultos não falam de dinheiro com crianças, eu disse suavemente. Mamãe e papai falam de dinheiro o tempo todo, respondeu Mateus. Papai diz que o dinheiro é a coisa mais importante, que sem dinheiro você não é ninguém. 7 anos. Um menino de 7 anos já havia aprendido isso. O dinheiro é importante, eu lhe disse, mas há coisas mais valiosas, como o amor, o respeito, a palavra. A palavra não compra brinquedos, disse Mateus, voltando para sua tela. Fiquei calada porque ele tinha razão. No mundo que Daniel e Paula estavam construindo para aquelas crianças, a palavra não valia nada. Paula voltou às 9 da noite, 2 horas atrasada. Trazia sacolas de compras da Fast Shop. Ai, sogrinha, desculpa, perdi a noção do tempo. As crianças se comportaram bem? Muito bem, já estão dormindo. Perfeito! Quer que eu peça um Uber para você? Ela me deu 150,00
Menos do que eu havia gasto para chegar e na comida que preparei, pelos 11 horas do meu dia. Obrigada por tudo. Você é um amor. O Uber me deixou no meu apartamento às 10 da noite. Subi as escadas devagar. Meus joelhos já não eram os de antes. Entrei no meu pequeno espaço e me sentei no sofá que trouxe da minha antiga sala. E chorei. Chorei pelo jardim de primaveras, por Carlos, que já não estava para me dizer o que fazer, pelos R$3.800, R$1.000 que haviam evaporado, pelo menino que corria para me abraçar e o homem que agora me usava como empregada não remunerada. Chorei por mim, pela mulher que eu havia sido e a que eu estava me tornando. Mas enquanto chorava, algo mais crescia dentro de mim, algo frio e decidido. Porque vejam, eu não era uma mulher sem recursos, não era ignorante. Eu havia navegado sistemas educacionais, políticas institucionais, negociações sindicais por décadas. O que me fazia pensar que eu não podia navegar isso? Sequei minhas lágrimas, preparei um chá de camomila, abri meu laptop velho e comecei a investigar. Leis de empréstimos familiares, evidência documental, transferências bancárias, direitos de reivindicação. Se Daniel queria brincar de empresário de sucesso, era hora de ele aprender que os negócios não são feitos só com palavras bonitas. São feitos com contratos. E mesmo que não tivéssemos um papel assinado, eu tinha algo melhor. Eu tinha a verdade. E as transferências bancárias não mentem. Retorno àquela noite, aquele restaurante no Itaim Bibi, onde as taças de saquê brilhavam sob luzes tênues, e meu mundo desmoronou num idioma que eu dominava perfeitamente. O garçom havia servido o segundo tempo. Sashimi disposto como arte em pratos de porcelana. Daniel pediu sem me olhar, assumindo que eu comeria o que ele sempre pedia. O Sr. Tanaka era um homem de uns 50 anos, cabelo perfeitamente penteado, com grisalhos nas têmporas, terno escuro impecável. Aquele tipo de elegância discreta que vem de gerações de educação, não de dinheiro recém-ganho. Ele me lembrava muitos dos meus estudantes japoneses. Aquela cortesia que não é fingida, mas parte da alma. Aquela forma de inclinar a cabeça no ângulo exato, dependendo de quem está à sua frente. Sua mãe é muito tranquila, comentou em japonês enquanto pegava um pouco de sashimi com os hashis. Ele o fez perfeitamente, sem esforço. Daniel sorriu. Aquele sorriso que eu havia visto 1000 vezes quando queria impressionar alguém. Kanojo Itsumo Shisukade Suamari Hanashimasen. Ela está sempre calada, não fala muito, mas o que ele não disse foi mais revelador. Seu tom, aquela forma de se referir a mim como se eu fosse um móvel velho que ele precisava tolerar. Paula interrompeu em seu inglês forçado. Inclinou-se em direção ao Sr. Tanaka, exibindo o decote de sua blusa cor vinho. Demasiado provocativa para um jantar de negócios. Mas Paula nunca havia entendido a diferença entre elegância e vulgaridade. We are very excited about this partnership, Mr. Tanaka. This contract will change our lives. O Sr. Tanaka sorriu com cortesia, mas viu brilho em seus olhos. Incômodo. Os homens japoneses de sua geração não respondiam bem a esse tipo de flerte direto. Consideravam falta de seriedade. O contrato é significativo, ele respondeu em japonês. 750, New Haru, 00 mensais durante 3 anos. Preciso me certificar de que minha empresa está fazendo negócios com pessoas sérias. Daniel se endireitou na cadeira. Peito inflado, ego no máximo. Watashi wa jibun de Koku de Kimashita, Tanaka-san. Dareu Tazuki Munakata. Eu cheguei aqui sozinho, Sr. Tanaka, sem a ajuda de ninguém. Minha mão apertou o copo de chá. Sem a ajuda de ninguém. 3.800 eceres. Miers 00 eram aparentemente ninguém. Impressionante, respondeu Tanaka-san. Empreender sem capital familiar é muito difícil. Como conseguiu? Aqui vinha. Aqui vinha a mentira. Trabalhei duro, economizei durante anos, investimentos inteligentes, negociei com fornecedores. Arrisquei tudo o que tinha. Tudo o que ele tinha, tudo o que eu tinha.
quis dizer, filho. Paula acrescentou em português, acreditando que Tanaka-san não entenderia. Meu marido é um gênio dos negócios. Eu sabia desde que o conheci que ele ia triunfar. Ela o conheceu quando ele já tinha meu dinheiro na conta bancária. Que conveniente. O senhor Tanaka tomou um gole de saquê. Olhou diretamente para mim pela primeira vez na noite. Senhora Costa, o que a senhora opina sobre o negócio de seu filho? Daniel se encolheu. Eu o vi. Aquela microexpressão de pânico antes que sua máscara voltasse ao lugar. Minha mãe não entende muito de negócios. Ele se apressou a dizer em português. Mas Tanaka havia perguntado em japonês e esperava uma resposta. Eu sorri. Aquele sorriso vazio que havia aperfeiçoado. Assenti como se não entendesse. Daniel respirou aliviado. Kanoyo watoshi ototeimasu binesu koto woku wakarimasen. Ela é mais velha. Não entende muito de negócios. Mais velha? Como se ser mais velha significasse ser burra. Tanaka-san franziu levemente a testa. Na cultura japonesa, menosprezar os mais velhos é imperdoável. Eu vi. Vi como a percepção dele sobre Daniel começava a mudar, mas meu filho não notou. Continuou falando cada vez mais confiante, mais arrogante. Minha mãe trabalhou como professora a vida toda. Boa mulher, mas nunca teve visão de negócios. Vive confortavelmente com a pensão dela. Confortavelmente. Eu vivia num apartamento de 60 metros, depois de ter tido uma casa de 200. Havia parado de ir ao dentista porque não podia pagar o tratamento de canal que precisava. Usava a mesma roupa fazia 3 anos, mas claro, para ele isso era confortável. Entendo, disse Tanaka-san. Seu tom havia esfriado um pouco. Então chegou o momento. O momento que ficaria gravado na minha alma para sempre. Por que o senhor trouxe sua mãe esta noite? Perguntou Tanaka diretamente. Usualmente estes jantares são só entre sócios de negócios. Daniel hesitou. Só 1 segundo, mas o suficiente para que eu soubesse que vinha algo ruim. Olhou ao redor, verificou se o garçom não estava perto, inclinou-se levemente para frente. Jitsua, Tanaka-san. Na verdade, Sr. Tanaka, Kanoyo wa ninsho no shokidankai ni arimasu. Ela tem princípios de demência. Hitori ni shite o kitaku nakata kimasta. Kanoyo wa tamani konhanimasu. De oyoru wa motou narimasu. Daara michiru hitsuyo ga arimasu. Eu não queria deixá-la sozinha, por isso a trouxe. Às vezes ela se confunde, mas a noite piora. Por isso preciso vigiá-la. Paula assentiu com preocupação fingida. It's very difficult for us, but family is family, you know. Tanaka-san me olhou com uma expressão completamente diferente. Agora já não era cortesia profissional. Era pena. Pena da pobre velha demente que nem sequer sabia onde estava. Tomei um gole do meu chá, mantive meu rosto sereno, mas por dentro algo se quebrou tão completamente que eu soube que nunca voltaria a ser quem havia sido. Meu filho, meu único filho, o menino que havia carregado no meu ventre, o que havia alimentado com meu corpo, o que havia criado sozinha depois que seu pai morreu, havia me chamado de demente para ficar bem com um cliente. Havia me usado como acessório, como evidência de que era um bom filho que cuidava de sua mãe doente. Creio que é admirável que cuide de sua mãe, disse Tanaka-san em japonês. Daniel sorriu. Tomou a mão de Paula sobre a mesa. É o mínimo que posso fazer. Afinal, ela me deu a vida. Cuidar dela na velhice é meu dever. Dever? Que palavra tão conveniente. No Japão, continuou Tanaka-san, os idosos são venerados, suas palavras são sabedoria. Minha mãe fala, às vezes balbucia coisas. Daniel riu levemente como se fosse engraçado. Mas nada coerente. Paula acrescentou. Na semana passada, ela insistia que tínhamos prometido pagar algo a ela. Você vê como eles ficam. Eles riram os dois. Meu filho e sua esposa riram da velha confusa que insistia que lhe devolvessem seu dinheiro. O senhor Tanaka não riu. Prometeram algo a ela? Não, não. São coisas da imaginação dela.
Daniel se apressou a esclarecer. O doutor diz que é normal na condição dela. Que doutor? Eu nunca tinha ido a nenhum doutor. Nem sequer sabia que estava supostamente doente. O jantar continuou. Falaram de termos de contrato, de datas de entrega, de porcentagens e lucros. Eu permaneci em silêncio, observando, aprendendo. Aprendi que meu filho era melhor mentiroso do que eu havia pensado. Aprendi que Paula era cúmplice ativa, não vítima inocente. Aprendi que ambos haviam construído uma narrativa onde eu era a louca e eles os santos sofredores. Mas também aprendi algo mais importante. Aprendi que o Sr. Tanaka era um homem de honra. Vi como sua linguagem corporal mudava, como suas respostas se tornavam mais curtas, como aquele entusiasmo inicial esfriava a cada palavra desrespeitosa que Daniel dizia sobre mim. Na cultura japonesa você pode mentir sobre muitas coisas, mas não pode desrespeitar seus mais velhos e esperar respeito em troca. Daniel estava cavando sua própria sepultura e nem sequer sabia. O jantar terminou perto das 11 da noite. Tanaka-san se despediu com cortesia perfeita. Revisarei os termos e o contatarei na próxima semana. Daniel praticamente brilhava de emoção. Paula já estava planejando em voz alta como gastariam o dinheiro. Ninguém me perguntou como eu ia chegar em casa. Ninguém se ofereceu para me levar. Mãe, você está bem? Não está muito tarde para você? Assenti, sorri, balbuciei algo incoerente. Daniel assentiu satisfeito. Pedimos um Uber para você. Toma, aqui está o código. Eles me colocaram num carro sem sequer esperar que eu partisse. Foram para seu BMW de mãos dadas, celebrando seu futuro brilhante. No banco de trás do Uber, finalmente deixei cair a máscara. O motorista me olhou pelo espelho retrovisor. Está tudo bem, senhora? Sim, respondi em português perfeito, claro, sem um ápice de confusão. Estou perfeitamente bem. Ele me olhou estranhado, mas não disse mais nada. Cheguei ao meu apartamento passada a meia-noite. Entrei, fechei a porta com a chave e então, só então, permiti-me sentir a magnitude do que havia acontecido. Sentei-me no meu sofá velho, o mesmo onde Carlos se sentava para ler, o mesmo que havíamos comprado no bazar de bairro há 30 anos. E entendi algo com clareza cristalina. Eu não podia chorar mais, não podia esperar mais, não podia continuar sendo a mãe invisível que permitia tudo por medo de perder o filho, porque eu já o havia perdido. O menino que foi Daniel havia morrido há muito tempo, ou talvez nunca existiu da forma que eu acreditei. O que restava era um homem capaz de chamar a mãe de demente para impressionar um estranho. E esse homem ia aprender uma lição que eu devia ter ensinado anos atrás, que as mães não são bobas, que o silêncio não é fraqueza, e que subestimar uma mulher de 67 anos que sobreviveu há décadas ensinando adolescentes desafiadores era o maior erro que ele poderia cometer. Levantei, liguei meu laptop e comecei a escrever um e-mail em japonês perfeito dirigido ao Sr. Tanaka. O cursor piscava na tela. Meus dedos tremiam sobre o teclado, não de medo, mas de fúria contida durante tempo demais. Mas parei. Não era momento de agir por impulso. Não era momento de deixar que a emoção guiasse minhas decisões. Durante 35 anos, ensinei a centenas de estudantes que a verdadeira inteligência não está em reagir, mas em planejar. Fechei o laptop, preparei um chá de tilha, sentei-me no meu pequeno balcão onde guardava 3 vasos com hortelã e alecrim. Nada comparado ao meu jardim de antes, mas era a vida. E a vida sempre encontra uma forma de crescer, mesmo nos espaços mais pequenos. Pensei em Carlos, no que ele faria. Carlos era um homem tranquilo, trabalhava na área de manutenção do Hospital das Clínicas. Não era médico nem alguém importante, mas era respeitado porque sua palavra valia, porque quando dizia algo, cumpria. A gente que grita mais alto não é a que tem a razão. Ele me dizia quando eu chegava frustrada de alguma reunião na escola. É a que tem mais medo. Os que têm razão esperam, planejam e agem quando o momento é perfeito. O momento perfeito. Eu precisava entender exatamente em que posição eu estava,
O que eu tinha? O que me faltava? Peguei minha caderneta velha. É aquela onde, durante anos, anotei os gastos da casa. Sim, eu era dessas, das que anotam cada centavo que entra e sai. Carlos brincava carinhosamente. Você parece contadora da receita, mulher. Mas aquela mania de anotar tudo estava a ponto de me salvar. Revisei página por página. Encontrei a data exata, 15 de março, 3 anos atrás. Venda Casa Colônia Pinheiros. 3.800 ares. New 00. Abaixo, com minha letra cuidadosa. Transferência para Daniel Costa para negócio. Importação. Sociedade verbal. Devolução em 2 anos. Continuei procurando cada centavo que lhe havia dado depois. Empréstimos pequenos que somavam. Maio. R10. 0000PARHALICIPALUEGINTIJULHORDN. 00 para licenciar-se a municipal urgente. Julho. R25. 00. 00 para equipamento de informática. Outubro. R30. 00. 00PARAVIAGEMAOJAPA. OPORFORNECEDORES. EM3ANOS. OTOTALERADER30. 00 para viagem ao JAP, AR ou por fornecedores. M3 anos. O totalidade R4. 00. E eu não tinha um único papel assinado. Levantei, fui ao meu pequeno arquivo, o que salvei da minha casa anterior. Procurei na gaveta marcada banco. Ali estavam todos os comprovantes de transferência, cada maldito centavo documentado. Não era um contrato, mas era evidência. Na manhã seguinte, tomei banho, vesti meu tailleur cinza que guardava para ocasiões importantes. Maquiei-me levemente, me vi no espelho. Ali estava eu. Lúcia Helena Costa, 67 anos, professora aposentada, viúva, mãe traída, mas também mulher educada, inteligente, com documentação, com memória perfeita e com um plano se formando na minha cabeça. Primeira parada: o banco. Bom dia. Preciso do extrato de conta completo dos últimos 3 anos. Todas as transferências, especialmente as que fiz para esta conta. Dei o número de conta de Daniel que eu tinha memorizado. A funcionária, uma moça de uns 30 anos, me olhou com aquela mistura de respeito e pena que dão às senhoras. É para algo legal, senhora? Poderia ser. Ela me deu tudo. 22 páginas de transferências. Cada depósito documentado com data, hora, valor. Segunda parada. Visitar Mercedes. Mercedes havia sido minha aluna 20 anos atrás. Uma moça brilhante que gaguejava terrivelmente ao falar inglês, mas que tinha um dom para os números. Tive paciência com ela. Trabalhamos juntas depois das aulas por 2 anos. Ela se formou em contabilidade. Agora tinha seu próprio escritório. Nunca esqueceu a professora que acreditou nela quando outros zombavam. Professora Lúcia Helena! Mercedes me recebeu com um abraço. Quanto tempo? Como a senhora está? Sentamos no seu escritório moderno. Janelas grandes, plantas, diploma emoldurado na parede. Mercedes, preciso da sua ajuda e preciso da sua discrição. Contei-lhe tudo, cada detalhe, a venda da minha casa, a promessa de sociedade, os anos de silêncio, o jantar revelador. Mercedes ouviu sem interromper. Seu rosto passou de surpresa à indignação. Professora, isso é fraude familiar. Temos que agir. Preciso saber primeiro em que posição estou legalmente. Deixe-me investigar. Tenho um amigo advogado especialista em temas cíveis e familiares. Mas diga-me, tem alguma evidência? Tirei minhas 22 páginas do banco, minha caderneta, as mensagens de WhatsApp onde Daniel me pedia os empréstimos. Mercedes assobiou baixo. Professora, a senhora sempre foi a mais organizada. Vê, por isso nos obrigava a levar registro de tudo na aula. Eu ri pela primeira vez em dias. Os hábitos de uma velha professora. Não é velha, é sábia. Há uma diferença. Saí de lá com uma cópia de tudo num pendrive
e a promessa de Mercedes de contatar seu amigo advogado. Terceira parada. Algo que eu precisava fazer por mim mesma. Fui a uma cafeteria perto do meu apartamento, pedi um café coado, peguei meu celular e finalmente escrevi o e-mail que eu vinha compondo na minha cabeça a noite toda. Estimado Tanaka-san, peço desculpas por contatá-lo diretamente, mas sinto a necessidade de esclarecer algumas coisas que ouvi durante o jantar de ontem à noite. Meu nome é Lúcia Helena Costa. Sou a mãe de Daniel Costa, seu potencial sócio de negócios. Ao contrário do que meu filho o informou, eu não sofro de demência ou qualquer doença mental. Sou professora aposentada do Instituto Cultural Brasil-Japão, onde ensinei idioma japonês durante 35 anos. Eu entendo perfeitamente japonês. Ouvi cada palavra da sua conversa. Sinto-me na obrigação moral de informá-lo certos fatos que considero relevantes para sua decisão de negócios. 1. O capital inicial do meu filho veio da venda da minha casa familiar. R$ 3.800. 1.000. 2. Este dinheiro foi dado sob promessa verbal de sociedade em 50%. 3. Não existe contrato formal entre nós. 4. Em 3 anos, não recebi um único centavo de retorno. 5. Meu filho lhe disse que chegou aonde está sem ajuda de ninguém. Isso é falso. Não busco sabotar o negócio do meu filho. Mas na sua cultura, como na que eu respeito profundamente, a verdade e a honra familiar são fundamentais. Um homem que mente sobre a própria mãe e a calúnia de demente, que mentiras dirá aos seus sócios de negócios? Deixo esta informação ao seu critério. O senhor é um homem de honra, saberá o que fazer com ela. Com respeito e admiração à sua cultura, Lúcia Helena Costa, professora emérita, Instituto Cultural Brasil-Japão. Li o e-mail 3 vezes, mudei algumas palavras, tornei-o menos emocional, mais factual, mais japonês em sua abordagem. Meu dedo ficou sobre o botão enviar. Eu realmente ia fazer isso. Ia sabotar o negócio do meu próprio filho, mas então me lembrei da voz dele. Kanjoi ninchiu no Shokidankai ni arimasu. Lembrei da risada dele, da risada de Paula, os olhares de pena do Sr. Tanaka. Lembrei cada vez que ele me ligou só para pedir algo, cada vez que me tratou como empregada, cada vez que lhe perguntei pelo meu dinheiro e me fez sentir gananciosa. Meu filho já não era o menino que corria para me abraçar. Era um homem capaz de destruir a dignidade de sua mãe para ficar bem com um estranho. E eu já não era a mãe disposta a sacrificar tudo. Era uma mulher reclamando seu direito de existir com dignidade. Apertei enviar. O e-mail foi. Não havia volta. Fiquei olhando para a tela. Meu café esfriava na minha frente. Lá fora, a cidade de São Paulo seguia seu ritmo frenético. Ninguém sabia que naquela pequena cafeteria, uma mulher de 67 anos acabara de declarar uma guerra silenciosa. Meu telefone vibrou. Mercedes. Professora, falei com Rodrigo, o advogado. Ele diz que temos um caso. As transferências bancárias são evidência válida. Há jurisprudência sobre empréstimos familiares e promessas verbais. Quer vê-lo amanhã? Respondi. Estarei lá. Naquela noite, dormi melhor do que em anos. Não porque estivesse em paz, mas porque finalmente havia deixado de ser vítima. Havia escolhido ser guerreira. Rodrigo Mendes tinha um escritório pequeno na Vila Olímpia. Nada luxuoso, mas organizado. Diplomas na parede, livros de direito empilhados em cada superfície disponível. Cheirava a café e papel velho. Era um homem de uns 40 anos, barba curta, óculos, aquela aparência de professor universitário que inspira confiança. Senhora Costa, Mercedes me contou sua situação. Primeiro de tudo, permita-me dizer que a senhora não está sozinha nisto. E segundo, que tem mais fundamento legal do que provavelmente imagina. Sentei-me em frente à sua escrivaninha. Coloquei minha pasta com toda a documentação. Não tenho contrato assinado. Não precisa para tudo. As transferências bancárias são evidência documental. As mensagens de WhatsApp são evidência digital. Sua caderneta pessoal,
Se estiver bem escrita, pode servir como registro contemporâneo. Além disso, ele parou. Olhou-me diretamente nos olhos. Senhora, a senhora tem certeza de que quer fazer isso? Uma vez que iniciarmos ações legais contra seu filho, não há volta. As relações familiares ficam marcadas para sempre. A relação já está rompida. Respondi com uma calma que me surpreendeu a mim mesma. Só que eu era a única que não via. Ele assentiu lentamente. Está bem. Então vamos fazer as coisas corretamente, passo a passo. Abri um laptop. Primeiro preciso que me conte tudo outra vez. Desde o princípio. Não omita nada. Mesmo que pareça irrelevante, os detalhes importam. Falei durante 2 horas. Rodrigo tomava notas sem parar. Ocasionalmente fazia perguntas. Alguma vez vocês discutiram isso na frente de testemunhas? Minhas amigas do clube de leitura. Comentei várias vezes que tinha emprestado o dinheiro a Daniel. Lembra datas aproximadas? Tenho um diário. Posso procurar. Perfeito. Seu filho tem propriedades em nome dele? A casa no Morumbi eles compraram há 2 anos. Sabe o valor aproximado? Eu vi a publicação quando compraram. 8 milhões de reais. Rodrigo levantou a vista. Compraram uma casa de 8 milhões enquanto deviam à senhora 4? Sim. E veículos? BMW de Paula, Mercedes-Benz de Daniel, ambos novos. Rodrigo assobiou baixo, igual a Mercedes. Senhora, seu filho não só tem com o que pagar, ele tem com o que pagar o dobro. Senti algo estranho no peito. Não era satisfação exatamente, era validação. Durante 3 anos eu havia me sentido gananciosa por pedir meu dinheiro, e acontece que eles tinham razão, não dinheiro para me pagar, mas para viver como milionários enquanto eu rejeitava tratamentos médicos. Agora vem a parte difícil, continuou Rodrigo. Precisamos construir um caso sólido. Não podemos ir com evidência fraca. Precisamos ser meticulosos. Ele tirou uma lista. Isto é o que vamos reunir nas próximas semanas. 1. Todos os seus extratos bancários dos últimos 5 anos. 2. Qualquer e-mail onde se mencione o empréstimo ou a sociedade. 3. Mensagens de WhatsApp, SMS, qualquer comunicação digital. 4. Testemunhos de pessoas que saibam sobre o empréstimo. 5. Avaliação atual das propriedades e veículos de seu filho. 6. Se possível, informação sobre o estado financeiro da empresa dele. 7. Documentação sobre suas próprias finanças, receitas, despesas, necessidades médicas postergadas. Como conseguimos a informação do negócio de Daniel? Rodrigo sorriu levemente. O registro público de empresas é público, senhora, e eu tenho contatos. Os dias seguintes foram intensos. Eu me transformei em detetive da minha própria vida. Revisei cada e-mail que havia enviado a Daniel em 3 anos. Encontrei joias. Filho, você já pôde revisar o que havíamos falado de formalizar nossa sociedade? Eu gostaria de ter algo por escrito. Sua resposta. Mãe, já falamos disso. Não precisamos de papéis. Você não confia em mim? Outro e-mail, 6 meses depois. Daniel, 2 anos se passaram. Quando vamos ver lucros? Sua resposta. O negócio está em fase de crescimento. Você tem que ser paciente. Não posso ficar me preocupando com isso agora. Imprimi tudo. Cada e-mail, cada mensagem. Contatei minhas amigas do clube de leitura, Lídia, Esperança, Socorro. Mulheres da minha idade que me conheciam há décadas. Vocês se lembram quando eu contei que emprestei dinheiro ao Daniel? Claro que sim, respondeu Lídia. Ficamos preocupadas. Dissemos para você assinar algo. Vocês estariam dispostas a dar testemunho disso? Silêncio do outro lado do telefone. Ai, Lúcia Helena, a coisa está tão ruim. Pior, conte conosco. Mercedes cumpriu sua promessa. Investigou o negócio de Daniel. Acontece que não era só ele. Era Costa e Silva Importações Lita. Daniel tinha 50%, Paula 50%. Eu não aparecia em lugar nenhum. Mas o mais revelador veio depois. Professora, encontrei algo interessante.
Mercedes me ligou numa tarde. Há 1 ano e meio eles registraram outra empresa, Premium Desenvolvimentos Imobiliários, também em 50-50. E isso significa o quê? Que eles estão diversificando, investindo em bens imóveis. E adivinhe o que compraram através dessa empresa? A casa em Campos do Jordão. Exato, registrada por 6.700.000. Fiz as contas na minha cabeça. A casa do Morumbi, a casa de Campos, os carros, o negócio. Daniel e Paula tinham um patrimônio de pelo menos 18 milhões de reais. E tudo havia começado com meus R$3.800. Míssil, zero. Tem mais, continuou Mercedes. Revisei as redes sociais deles, com sua permissão, é claro. Vá em frente. No último ano, 2 viagens à Europa, uma a Nova York, relógios de marca, roupas de grife, restaurantes caros. Paula mostra tudo no Instagram. Ela me enviou capturas de tela. Paula em Paris, em frente à Torre Eiffel. Daniel em Roma com um Rolex no pulso. Ambos num iate em Angra dos Reis. Enquanto eu comia feijão com arroz para economizar. Mercedes, que tipo de pessoa faz isso? Uma pessoa que nunca enfrentou consequências, professora. Rodrigo convocou uma reunião 2 semanas depois. Senhora Costa, temos um caso sólido, muito sólido. Colocou uma pasta grossa sobre sua escrivaninha. Aqui está tudo. As transferências bancárias demonstram que a senhora deu R3, 800, 000, 00INICIAIS, MAISR3, 800, 00, 00 iniciais, mais R200, 00 em empréstimos pequenos. Total, 4.000, Os e-mails demonstram que houve promessa de sociedade. Ainda que verbal, está documentado que o acordo existiu. Os depoimentos de suas amigas corroboram que a senhora falou disso como investimento, não como presente. O patrimônio atual de seu filho demonstra capacidade de pagamento. E, finalmente, ele fez uma pausa dramática. Consegui algo muito interessante. Colocou sobre a escrivaninha um documento. Demonstração de resultados da Costa em Silva Importações. Como conseguiu isso? Tenho meus métodos. O importante é o que diz. A empresa gera receitas mensais médias de R1, 200, 0, 00, LUCROSLI, QUIDOSDEAPROXIMADAMENTER1, 200, 000. Lucrócio I, cuidos de aproximadamente R$350, 00 mensais. R350, Zaral, 00 MRINSAIS, IILINA, UPODIAMIDARNEMR 350, 00 mensais, ILINA, OPODIAMEDARNEM R10, 00. Quão forte é o caso? Muito forte. Posso processar em 2 vias. Primeiro, ação civil por empréstimo não pago. Segundo, se quiser ser mais agressiva, denúncia por fraude familiar e enriquecimento ilícito. Qual a senhora recomenda? Depende do que a senhora quer alcançar. Se quer apenas seu dinheiro, a cível é mais rápida. Se quer que eles aprendam uma lição. Fiquei calada. Senhor Rodrigo, quero que eles aprendam. Mas também engoli em seco. Também quero que meus netos não cresçam pensando que isso é certo. Que é certo usar as pessoas. Que é certo mentir. Rodrigo assentiu. Então vamos por ambas. Ação civil mais uma queixa ética. E vamos pedir não só o capital, mas juros. A 10% ao ano são 3 anos. Estamos falando de quase 6.200.000. Fiquei ligeiramente tonta. É muito dinheiro. É o justo, senhora. Eles tiraram da senhora a possibilidade de investir seu dinheiro nesses 3 anos. Tiraram a possibilidade de viver dignamente. Esse dinheiro tem um custo. E se não puderem pagar, então embargamos. A casa de Campos pode ser vendida, os carros podem ser vendidos, a empresa pode ter ordem de bloqueio sobre suas contas. Não quero destruí-los. Com todo respeito, senhora, eles não tiveram esse problema em destruí-la a senhora. Ele tinha razão. Quando podemos começar? Já começamos. Só preciso da sua autorização para apresentar a ação.
Olhei para o documento na minha frente. Uma simples assinatura e tudo mudaria. Pensei em Daniel criança, no dia que nasceu, no seu primeiro dia de escola. Enquanto Carlos morreu, e ele me abraçou dizendo: "Agora eu cuido da senhora, mãe." Mas esse menino já não existia e eu tinha que aceitar isso. Peguei a caneta, assinei. "Façamos." Rodrigo sorriu. "Senhora Costa, prometo que vamos recuperar sua dignidade junto com seu dinheiro." Saí daquele escritório sentindo algo estranho. Não era felicidade, tampouco era tristeza, era determinação. Uma mãe brasileira de 67 anos estava a ponto de demonstrar que o respeito não se mendiga. Exige-se, e se não o dão, toma-se. 2 dias depois de assinar os papéis com Rodrigo, meu telefone tocou. Era Daniel. Meu coração deu um salto. Ele já sabia? Alguém tinha lhe contado? "Mãe, como você está?" Sua voz soava normal, casual, ele não sabia de nada. "Bem, filho. E vocês?" "Excelentes. Olhe, estou ligando porque preciso te pedir um favor enorme." "Claro, os favores." "Paula está organizando um jantar, é importantíssimo. 20 investidores potenciais, gente com dinheiro de verdade." "Mãe, esta é a nossa oportunidade de expandir o negócio." "Nossa oportunidade, como se eu fosse parte." "E bom, você sabe que seu feijão tropeiro é lendário, e seu pudim nem se fala." "Os convidados são brasileiros, mãe. Precisam de comida que lhes chegue à alma, não essas coisas gourmet que não têm gosto de nada." "Você quer que eu cozinhe?" "Seria perfeito. Paula está super estressada com a organização. Se você se encarregar da comida, seria um peso a menos." "Quando é?" "Nesta sexta. Hoje era terça. 3 dias para preparar comida para 20 pessoas." "Filho, isso é muito trabalho. E os ingredientes?" "Ai, mãe, não se preocupe com isso. Depositamos para tudo. R$ 800, 00. R$ 800, 0 reais para cozinhar para 20 pessoas. Um restaurante cobraria pelo menos 30. Zero. E onde seria?" "Na casa. Precisamos que você venha desde cedo para ter tudo pronto às 8 da noite. Você pode chegar tipo 9 da manhã. 11 horas cozinhando, 11 horas de pé numa cozinha que não era a minha. Eu devia ter dito não. Devia ter inventado qualquer desculpa, mas uma parte de mim queria ver. Queria confirmar o que eu já sabia. Precisava daquela última gota que derramaria o copo completamente." "Está bem, Daniel. Estarei lá." "Você é a melhor mãe. Eu te amo." Ele desligou antes que eu pudesse responder. Mercedes se zangou quando lhe contei. "Professora, por que a senhora aceitou?" "Eu preciso fazer isso uma última vez." "Para quê? Para sofrer mais? Para ter certeza?" "Para não ter dúvidas." Ela não entendeu, mas aceitou. Na sexta-feira cheguei à casa de Daniel às 8h30 da manhã, meia hora antes, porque assim era eu, sempre responsável. Paula abriu a porta em pants de yoga caros e uma blusa de licra. Usava uma máscara facial verde no rosto. "Ai, sogrinha, que bom que você chegou. A cozinha é toda sua. Aí deixei uma lista do que você precisa preparar." Entrei na cozinha, uma cozinha de revista. Eletrodomésticos de aço inoxidável, ilha central de granito, despensa cheia de especiarias orgânicas que provavelmente nunca usavam. A lista estava colada na geladeira. Feijoada completa, porção grande para 20 pessoas. Bolinhos de bacalhau, pelo menos 40. Pastel de feira, mini. Aipim frito. Arroz. Pudim de leite condensado. 8 porções. 8 pratos diferentes. 11 horas para fazê-los. Os ingredientes estavam amontoados na bancada. Paula os havia comprado, isso sim, mas não os havia organizado. Temperos misturados, carne ainda congelada, nada preparado. Arregacei as mangas. Coloquei música no meu celular baixinho e comecei. Primeiro a feijoada. Cozinhar o feijão. Preparar a carne salgada durante horas. Enquanto cozinhava, comecei os bolinhos de bacalhau, massa, recheio, enrolar cada um com cuidado.
40 bolinhos significavam 40 pequenas obras de amor. Paula desceu no meio da manhã, já sem a máscara, maquiagem perfeita, vestido casual caro. Como vai, sogrinha? Bem, tudo dentro do tempo. Perfeito. Eu vou para o salão. Preciso arrumar o cabelo para hoje. Qualquer coisa você me liga. Ela se foi. Seu perfume caro ficou flutuando na cozinha. Mateus e Regina entraram correndo por volta do meio-dia. Vó, o que você está fazendo? Cozinhando para a festa dos seus pais, meu amor. Cheira gostoso, disse Regina me abraçando pela cintura. Querem provar? Dei a cada um bolinho. Eles os comeram com aquelas caras de felicidade pura que só as crianças têm. Por que a senhora não come com a gente? Perguntou Mateus. O quê? Nas festas a senhora sempre cozinha, mas nunca come com a gente. A pergunta inocente de um menino de 7 anos. A mesma pergunta que eu havia estado me fazendo. Por quê? Porque seus pais decidiram assim. É injusto. A vida é assim às vezes, campeão. Uma empregada chegou às 3. Paula a havia contratado para ajudar com o serviço. Uma mulher de uns 40 anos chamada Rosário. A senhora é a cozinheira? Ela me perguntou. Sou, sim. Algo assim. Precisa de ajuda? Pode pôr as mesas. Claro. Trabalhamos juntas em silêncio. Rosário punha pratos. Eu terminava as salsas. A família é sua? Perguntou enquanto dobrava guardanapos. Meu filho, minha nora, meus netos. Ah, e a contrataram para cozinhar. Não era pergunta, era constatação. Ela havia entendido em minutos o que eu havia levado anos para aceitar. Para esta família, eu era empregada, não convidada. Daniel chegou às 6. Terno impecável, sapatos brilhantes. Cheirava a loção cara. Mãe, está tudo incrível. Ele provou a feijoada diretamente da panela. Perfeito, exatamente como eu lembro. Os investidores vão ficar com água na boca. A que horas você quer que eu sirva? Que você sirva? Sim, como vamos fazer? Daniel riu levemente. Não, mãe. Rosário vai servir. Você já fez sua parte. Então posso ir embora? Ele ficou calado. Trocou um olhar com Paula, que acabara de entrar. Bom, começou Paula. É que é um ambiente de negócios, entende, sogrinha? Precisamos que a vibe seja profissional. Profissional. Minha comida era suficientemente boa para servi-los, mas eu não era suficientemente boa para estar ali. Eu entendo. Mas olhe, Daniel tirou a carteira. Aqui estão 1.200 pela sua ajuda. Sei que dissemos 800, mas pense que você economizou no Uber de volta se ficar mais um pouco. $200 por 11 horas de trabalho, pelo meu talento, pelo meu conhecimento transmitido através de gerações. Uma cozinheira profissional teria cobrado 10 vezes isso. Além disso, acrescentou Paula com aquele sorriso falso que eu odiava. Rosário pode compartilhar algo da comida com você na cozinha. Não queremos que você vá embora com fome. Compartilhar, como se fosse esmola, como se a minha própria comida fosse um favor que me faziam. Os convidados começaram a chegar às 8. Eu os escutava da cozinha, risadas, taças tilintando. Daniel fazendo seu papel de anfitrião perfeito. Rosário entrava e saía levando pratos. Estão fascinados. Ela me sussurrou numa de suas entradas. Todos perguntam quem cozinhou. E o que eles dizem? A senhora Paula diz que são receitas que ela aprendeu no YouTube. Fiquei congelada. O quê? Sim, diz que adora a culinária tradicional e que tem praticado. Minhas receitas, as receitas que aprendi com a minha avó, que aperfeiçoei durante 40 anos, que ensinei ao meu filho quando era criança. Paula as estava apresentando como suas. Algo se rompeu dentro de mim. Não dramaticamente, sem ruído. Como quando uma corda se desgasta tanto que finalmente cede. Levantei, lavei as mãos, tirei o avental, entrei na sala de jantar onde estavam todos. 20 pessoas ao redor da mesa longa, taças de vinho, risadas, minha feijoada em pratos elegantes, meus bolinhos apresentados como se fossem arte, e Paula na cabeceira recebendo elogios.
Paula, isso está delicioso. Foi você mesma quem fez? Ah, vocês sabem, eu adoro experimentar. Essas receitas tradicionais têm seus segredos, mas com dedicação a gente chega lá. Pigarreei. Todos se viraram. O silêncio foi imediato. Boa noite. Desculpem a interrupção. Daniel empalideceu. Mãe, o que você está fazendo aqui? Só vim me despedir, já terminei tudo na cozinha. Está tudo pronto para a Rosário continuar servindo. Uma senhora de uns 60 anos me sorriu com gentileza. Você é a mãe do Daniel? Sou sim. Que filho maravilhoso você tem. Convidando a própria mãe para o jantar de negócios. Olhei para Daniel, depois para Paula. Na verdade, eu não fui convidada para o jantar. Fui convidada para cozinhar para o jantar. O silêncio se tornou ainda mais denso. Todas essas receitas que minha nora está apresentando como dela, eu aprendi com a minha avó há 50 anos. A feijoada tem um segredo que só a minha família conhece. Os bolinhos de bacalhau têm uma proporção específica que levou gerações para ser aperfeiçoada. Paula ficou vermelha. Sogrinha, agora não é. Não é o momento. Eu sei, mas é importante que estes investidores saibam algo sobre meu filho e minha nora. Daniel se levantou. Mãe, já chega. Chega, filho. Eu estou apenas começando. Vocês sabem que tenho 67 anos. Sabem que sou uma idosa que trabalhou a vida toda como professora. A senhora assentiu. O que não sabem é que vendi minha casa para dar ao meu filho o capital inicial deste negócio. Foram 3.800.000 reais com a promessa de que seríamos sócios. Os murmúrios começaram. Isso foi há 3 anos. Nunca vi um único centavo de volta. Nunca vi um contrato. E esta noite, depois de cozinhar por 11 horas, me pagaram 200 reais e me disseram que eu não era apropriada para o ambiente profissional deles. Um homem de óculos interveio. Espera aí, Daniel. Isso é verdade? É. É mais complicado do que parece. Não é complicado, continuei. É muito simples. Sou uma investidora não reconhecida, uma trabalhadora não paga e uma mãe que finalmente entendeu que o silêncio não é virtude. É cumplicidade com o abuso. Paula tentou se levantar, mas o peso de 20 pares de olhos a deteve. Aproveitem o jantar. A comida é excelente. Deveriam aproveitar. Tem 60 anos de amor e tradição em cada mordida. Virei-me e caminhei até a porta. Rosário já estava com a minha bolsa pronta. Tomei a liberdade, sussurrou ela. A senhora merece coisa melhor que isso. Obrigada. A mulher mais velha me parou no hall de entrada. Não conheço a história toda, mas sei reconhecer a dignidade quando a vejo. Seu filho deveria ter orgulho de ter uma mãe como você. Deveria, mas não tem. Então a perda é dele. Saí daquela casa pela última vez, não com tristeza, mas com clareza. Na manhã seguinte, Daniel me ligou 20 vezes. Não atendi nenhuma. Finalmente mandou uma mensagem. Mãe, que diabo foi aquilo? Você nos humilhou na frente dos investidores. Como teve coragem? Você é uma ingrata depois de tudo o que fizemos por você. Li a mensagem 3 vezes e ri. Ingrata. Eu era a ingrata. Liguei para o Rodrigo. A papelada está pronta? Sim, dona Lúcia Helena. Quer que a gente prossiga? Quero que entregue os documentos pessoalmente. Amanhã, no escritório dele, na casa dele, onde quer que ele esteja. Com prazer. E Rodrigo, não quero negociação, não quero acordinhos. Quero todo o peso da lei. Entendido, dona Lúcia Helena. Desliguei, preparei um chá, sentei na minha varanda e sorri. A guerra estava apenas começando, e desta vez eu tinha as armas. Na segunda-feira de manhã, Rodrigo ligou. Já foi feito, senhora. Entreguei a intimação pessoalmente para o seu filho no escritório. Como ele reagiu? Primeiro achou que era brincadeira. Depois ficou vermelho. Tentou me intimidar. Eu disse que sou o seu advogado, não o amigo dele, e que tudo o que ele dissesse poderia ser usado contra ele. Ele leu os documentos na minha frente. Vi o rosto dele mudar a cada página.
Acho que finalmente ele entendeu que o negócio é sério. Agora, dona Lúcia, se prepare para o que vem por aí. Ele vai tentar contato. Vão pressionar a senhora, vão usar os netos, vão chorar, ameaçar, manipular. Está pronta? Estou pronta. Eu não estava pronta. As ligações começaram naquela mesma tarde. 50 chamadas do Daniel. 30 da Paula. Mensagens de WhatsApp que enchiam telas inteiras. Mãe, o que é isso? Você não pode fazer isso com a gente. Somos família. Como pode nos processar? O pai teria vergonha de você. Essa última mensagem doeu, mas não recuei. Respondi apenas uma vez. Durante 3 anos pedi respeito. Você me deu humilhação. Durante 3 anos pedi meu dinheiro. Você me deu migalhas. Durante 3 anos esperei ser sua mãe. Você me transformou em sua empregada. Isso não é vingança. É justiça. Não houve resposta. No dia seguinte, recebi uma ligação de um número desconhecido. Senhora Lúcia Helena Costa? Sim. Aqui é o Dr. Renteria. Represento Daniel e Paula Costa no assunto do processo. Ah, já tinha um advogado. Foi rápido. Meu cliente está disposto a chegar a um acordo. Ele reconhece que existe uma dívida, embora não nos termos que a senhora colocou. Diga ao seu cliente para falar com o meu advogado. Senhora, por favor, isso pode ser resolvido em família, sem chegar aos tribunais. Pense nos seus netos. Penso neles o tempo todo, por isso quero que vejam que ações têm consequências. Meu cliente pode oferecer R$1 milhão como pagamento único e final. Meu advogado está pedindo 6.200.000, mais as custas judiciais. Isso é ridículo. Nunca houve um contrato. Mas houve transferências bancárias, mensagens e testemunhas. Seu cliente não é tão esperto quanto pensa. Bom dia, doutor. Desliguei com as mãos trêmulas. Rodrigo tinha razão. Isso ia ser mais difícil do que eu pensava. Mas eu não estava sozinha. Mercedes me visitou naquela tarde com novidades. Professora, lembra do Sr. Tanaka? Claro. Eu fiz uma coisa. Espero que não se zangue. O que você fez? Mandei um e-mail em japonês para ele confirmando tudo o que a senhora disse. Anexei documentação pública sobre o patrimônio do seu filho, os artigos de luxo, os imóveis. Mercedes. Era necessário, professora. Aquele homem é a chave. E ele respondeu. Ela me mostrou o celular. Um e-mail em japonês perfeito. Prezada Mercedes, agradeço profundamente as informações. Após o jantar, minha avaliação sobre Daniel Costa mudou consideravelmente, embora eu tenha mantido a cortesia profissional. O que vocês revelaram confirma minhas suspeitas. Na minha cultura, um homem que desonra a própria mãe não pode ser um parceiro confiável. Decidi cancelar todas as negociações com a empresa dele, não apenas pelo que fez com a mãe, mas porque um negócio construído sobre mentiras não pode se sustentar. Por favor, transmita o meu mais profundo respeito à senhora Costa. Sua dignidade no meio da dor é digna de admiração. Com respeito, Tanaka Kenji. Fiquei olhando para a tela. Isso significa, comecei, que meu filho acabou de perder um contrato de R$25 milhões em 3 anos. O contrato que ia mudar a vida deles. Mercedes, o que nós fizemos? O que era certo, professora? Um homem de honra reconhece outro. E o Sr. Tanaka reconheceu que a senhora é mais honrada que o seu próprio filho. Naquela noite, Daniel invadiu meu apartamento. Não bateu. Usou a cópia da chave que eu tinha dado a ele para emergências. Mãe! Ele estava furioso. Olhos vermelhos, cabelo bagunçado, nada parecido com o empresário impecável de sempre. O Tanaka cancelou! Cancelou! Você tem ideia do que você fez? Levantei-me da cadeira, tranquila, serena. Saia da minha casa, Daniel. Como você pôde? Você escreveu para ele. Contou mentiras? Não contei nenhuma mentira. Cada palavra era verdade. Você destruiu o meu negócio. Eu construí o seu negócio com o meu dinheiro, com a minha confiança.
Você o destruiu com as suas mentiras. Paula entrou atrás dele, com a maquiagem borrada. Tinha estado chorando. Sogrinha, por favor, vamos ser razoáveis. Podemos resolver isso. Já tentei ser razoável durante 3 anos. Daniel se deixou cair no meu sofá. Cabeça entre as mãos. Nós não temos 6 milhões. A casa de Campos do Jordão tem hipoteca. Os carros estão financiados. Com o Tanaka cancelando. Perdi outros clientes que viriam por indicação. Então vendam tudo. O quê? Vendam a casa de Campos, vendam os carros, usem o que sobrar do negócio ou enfrentem a penhora. A decisão é de vocês. Você é minha mãe. A voz dele quebrou. Supõe-se que as mães perdoam. Supõe-se que eu deixe você me usar? Que eu me cale quando você me humilha? Que eu finja demência quando você me acusa disso na frente de estranhos? Ele levantou a vista, olhos cheios de lágrimas. Eu não quis. A Paula disse que... Não culpe a Paula. Você decidiu. Você abriu a boca. Você me chamou de demente. Você pegou o meu dinheiro e fingiu que fez tudo sozinho. Eu ia te pagar. Quando, Daniel? Quando ia me pagar? Depois da 3ª viagem para a Europa? Depois do 4º Rolex? Silêncio. Você não tinha intenção de me pagar. Você me via como sua investidora fantasma, a tonta que dá dinheiro e se cala. Não é assim. Então me diga uma coisa. Sentei-me à frente dele, olhei direto nos olhos. Em que momento deixei de ser sua mãe para ser sua empregada? Ele não respondeu. Foi quando o Carlos morreu e você não precisava mais prestar contas a ele? Foi quando conheceu a Paula e ela te ensinou que o dinheiro é mais importante que a honra? Ou foi desde sempre e eu fui cega demais para ver? Mãe, não me diga. Mãe, você perdeu esse direito quando me fez cozinhar por 11 horas e me pagou com esmola, quando apresentou minha comida como se fosse da Paula, quando me sentou em um jantar de negócios só para me chamar de demente em japonês. Paula tentou intervir. Sogrinha, se retirar o processo, nós prometemos. Vocês me prometeram sociedade. Me prometeram devolução em 2 anos. Me prometeram respeito. Suas promessas não valem nada. Por favor, fora da minha casa. Os 2. Agora. Daniel se levantou lentamente. Parecia ter envelhecido 10 anos em uma noite. O Rodrigo vai entrar em contato com o seu advogado. Continuei. Vocês têm 2 opções. Ou negociam um plano de pagamento razoável, ou nos vemos no tribunal. E acredite, eu tenho toda a documentação do mundo para ganhar. E as crianças? Perguntou Paula. Você pensou nelas? As crianças vão aprender que a desonestidade tem um preço. Lição melhor vocês não poderiam dar a elas. Eles saíram em silêncio, derrotados. Fechei a porta, encostei nela e chorei. Não de tristeza, mas de libertação. Finalmente eu estava livre da culpa, da obrigação, do medo de perder algo que já tinha perdido há muito tempo. Mercedes ligou no dia seguinte. Professora, tenho mais notícias. Diga. O senhor Tanaka não apenas cancelou com o seu filho. Ele falou com outros empresários japoneses da rede dele. A reputação do Daniel nesse círculo está destruída. Tanto assim? Os japoneses levam a honra familiar muito a sério. Um filho que abusa da mãe é intocável para eles. Eu não quis destruí-lo profissionalmente. Ele se destruiu sozinho. Professora, a senhora apenas expôs a verdade. Rodrigo ligou 1 semana depois. O advogado do seu filho propõe o seguinte: pagamento de 4 milhões em 4 anos, 100 mil por mês, sem juros. Rejeitado. Tem certeza? Absoluta. Quero o total com juros em no máximo 2 anos ou penhora. Vai ser difícil para eles. Foi difícil para mim viver com o mínimo enquanto eles viajavam para a Europa. Entendido. Contrapropomos 6 milhões e 200 mil em 2 anos, cerca de 260 mil por mês. Se falharem um pagamento, penhora automática. Perfeito. O juiz aceitou os termos. Daniel e Paula assinaram.
Não tiveram escolha. A evidência era esmagadora. Tiveram que vender a casa de Campos do Jordão. Tiveram que vender o BMW da Paula. Tiveram que reduzir o estilo de vida drasticamente. E todo mês, como um relógio suíço, chegava o meu pagamento. Finalmente, o meu dinheiro voltando para casa. 3 meses depois de iniciada a ação, aconteceu algo inesperado. O senhor Tanaka me pediu uma reunião. Senhora Costa, gostaria de falar com a senhora. Poderia me receber? Marquei em uma cafeteria perto do meu apartamento. Não queria nada luxuoso, apenas honestidade. Ele chegou com a pontualidade japonesa. Terno impecável. Uma pequena reverência ao me saudar. Senhora Costa, primeiro, quero me desculpar. Se desculpar por quê? Por não ter visto a verdade naquela noite. Por ter escutado as mentiras do seu filho sem questionar. O senhor não tinha como saber. Um homem de negócios deve investigar seus parceiros. Eu falhei nisso. Ele tomou um gole de chá verde. Tenho acompanhado o seu caso. A Mercedes tem me mantido informado, com a sua permissão. Por que o interesse? Porque a senhora me lembra minha própria mãe. Ela também foi professora. Também foi traída pela família, mas nunca teve a coragem de se defender. Definhou em silêncio. Os olhos dele se umedeceram levemente. Quando ela morreu, encontrei um diário. Ali ela escrevia tudo o que nunca disse, toda a dor que guardou. E eu jurei que, se algum dia visse uma situação parecida, não seria cúmplice com o meu silêncio. Por isso cancelou com o Daniel. Por isso, mas também porque um sócio desonesto é uma bomba relógio. O que a senhora vai fazer agora? Sua empresa precisa de um novo fornecedor. Ele sorriu. Na verdade, estou considerando trabalhar com outra pessoa. Alguém que entende o verdadeiro valor da honra. Ele tirou um documento da pasta. Senhora Costa, a senhora conhece o mercado de importação? Meu filho me explicava as coisas quando ainda falava comigo. E o que a senhora achava do modelo de negócio dele? Sinceramente, achava que ele estava perdendo dinheiro. As margens eram muito apertadas. Havia nichos inexplorados. Por exemplo, artigos escolares de alta qualidade. O mercado educacional brasileiro está crescendo. Existe um abismo entre o produto nacional barato e o importado caríssimo. Tanaka-san assentiu lentamente. Sabe o que eu gosto na senhora? O quê? Que 35 anos de magistério lhe deram algo que seu filho nunca terá. Perspectiva, paciência e um entendimento profundo do mercado que ele diz conhecer. Onde quer chegar? Quero lhe oferecer uma proposta, uma sociedade real, documentada, entre a minha empresa e a senhora. Fiquei sem palavras. Eu? A senhora. Eu tenho os contatos no Japão. A senhora tem o conhecimento do mercado brasileiro. Seu filho construiu o negócio dele com o seu dinheiro. É hora de a senhora construir o seu com o seu conhecimento. Senhor Tanaka, eu tenho 67 anos. No Japão, isso é uma vantagem. Sabedoria, experiência, credibilidade. Ele colocou os papéis na minha frente. Sociedade 50-50. Investimento inicial da minha parte, R$ 2 milhões. Investimento da sua parte, seu conhecimento do mercado educacional, seus contatos de 35 anos ensinando, sua ética de trabalho. Isso é justo. Isso é mais que justo. E se eu falhar? Então fracassamos juntos, mas algo me diz que a senhora não falha quando se compromete com algo. Li os documentos. Estava tudo ali, claramente. Sociedade 50%, responsabilidades definidas, lucros compartilhados, respeito mútuo. Tudo o que o Daniel me prometeu e nunca deu. Por que o senhor está fazendo isso? Porque os negócios não são apenas números, senhora Costa. São honra. E a senhora demonstrou ter mais honra que qualquer empresário jovem que eu conheço. Assinei naquela tarde. E assim nasceu a Educação Premium Brasil-Japão. As semanas seguintes foram intensas. Tanaka trouxe os produtos. Eu ativei minha rede de ex-colegas professores.
Oferecia a eles algo que ninguém mais oferecia: qualidade japonesa a preços acessíveis. Eu os conhecia. Sabia do que precisavam antes mesmo de pedirem. O negócio decolou rapidamente. 2 meses depois, estávamos faturando R$ 800 mil mensais. Lucros de 250 mil. Minha parte, 125 mil por mês. Mais do que o Daniel me pagava de devolução. Mercedes não conseguia acreditar. Professora, a senhora é uma empresária de sucesso. Eu sempre fui, Mercedes. Só que ninguém me deixava ser. Então chegou o momento que eu esperava. Numa sexta-feira à tarde, Daniel apareceu no escritório que eu tinha alugado. Um espaço modesto, mas digno na Vila Mariana. Mãe, precisamos conversar. Olá, Daniel. Marque um horário com a minha assistente. Sua assistente? Sim, não estou mais disponível a qualquer hora. Tenho um negócio para tocar. Ele ficou parado na porta olhando em volta. O escritório profissional, os produtos japoneses em exposição, minha mesa organizada. O que é tudo isso? Meu negócio. Sociedade com o Sr. Tanaka, lembra dele? O homem que você ia enganar. Eu não ia enganá-lo. Você ia mentir para ele sobre tudo. Isso é enganar. Mãe, vim porque estamos com problemas. As parcelas são muito altas. Não sei se vamos conseguir continuar pagando os 260 mil por mês. Devia ter pensado nisso antes. Por favor, eu sei que você está brava, mas pense nas crianças. Penso nelas. Por isso quero que aprendam que dívidas se pagam. Eu não tenho o dinheiro. Venda tudo então ou aceite a penhora. São as suas opções. Como você pode ser tão fria? Olhei-o fixamente. Fria. Palavra interessante vindo do homem que chamou a mãe de demente. Eu sinto muito. Eu sinto muito mesmo. Estava nervoso. Queria impressionar o Tanaka. E me usou como sacrifício. Me perdoa, ele gritou. As lágrimas finalmente saíram. Me perdoa, mãe. Eu fui um idiota. Fui egoísta. Fui tudo o que você diz, mas eu ainda sou seu filho. É, você é. Porque um filho não faz o que você fez comigo. Por favor. Ele se deixou cair em uma cadeira. Não sei mais o que fazer. A Paula me deixou. Isso me surpreendeu. O quê? Foi embora há uma semana. Disse que não assinou contrato para viver vida de classe média. Que não era o que ela esperava. Levou as crianças para a casa da mãe dela. Pela primeira vez senti algo parecido com compaixão. E os netos? Posso vê-los nos fins de semana, mas a Paula está enchendo a cabeça deles. Diz que é tudo culpa sua, que você destruiu nossa família. Eu não destruí nada. Só pedi o que era meu. Eu sei. E você tinha razão. Ele me olhou com olhos de menino perdido. O que eu faço agora? Suspirei. Você quer mesmo saber? Quero. Cresça. Amadureça. Aceite as consequências. Pare de culpar os outros pelas suas decisões. Não consigo te pagar tanto. O negócio vai mal. Perdi clientes. Quanto você consegue? 100 mil por mês. É tudo. Se me espremer mais, eu fecho e você não recebe nada. 100 mil durante quanto tempo? 6 anos. Fiz as contas mentais. 7 milhões e 200 mil. Mais do que o acordado. Está bem. Mas com condições. Quais? Primeiro, cada pagamento no dia certo. Um único atraso e voltamos aos termos originais. Segundo, Mateus e Regina me veem toda semana. Não para eu cuidar deles de graça, mas para conviverem com a avó. Terceiro, nunca fale mal de mim na frente deles. Quarto, este acordo será documentado com advogado, cartório, tudo legal. Eu aceito. E mais uma coisa. O quê? Oh? Me peça perdão. De verdade. Não para ficar bem. Não para conseguir algo. Mas porque você realmente entendeu o que fez. Ele se ajoelhou na frente da minha mesa. Mãe. Lúcia Helena Costa. Perdão. Perdão por ter te usado. Por ter mentido. Por ter te humilhado. Por ter sido o pior filho do mundo. Não mereço seu perdão.
mas peço assim mesmo porque te amo e porque finalmente entendi que amar não é tirar, é dar. As lágrimas rolavam pelo rosto dele, e eu, que tinha jurado não chorar mais, também chorei. Eu te perdoo, Daniel, mas o perdão não apaga as consequências. Dívidas se pagam, respeito se ganha e confiança se reconstrói. Está disposto? Sim. Então ligue para o Rodrigo. Vamos assinar um novo acordo e começar de novo. Mas desta vez como adultos, não como mãe abnegada e filho aproveitador. Ele assentiu, levantou-se e me abraçou. Vou fazer a coisa certa. Eu juro pelo meu pai. Assim espero. Ele se foi e fiquei sozinha no escritório. Mercedes entrou minutos depois. Ouviu tudo? Sim. Tem certeza, professora? Não. Mas filhos não vêm com garantia. Às vezes, a gente só pode dar mais uma chance e esperar o melhor. E se ele falhar de novo, então vou aprender que algumas árvores nunca dão frutos. E estarei em paz com isso. 2 semanas depois, assinamos o novo acordo. R$ 100.000 mensais por 6 anos. E Daniel cumpriu. Todo mês, como um relógio. Devagar, mas cumpriu. 6 meses depois do novo acordo, meu negócio com o Sr. Tanaka tinha crescido além das expectativas. A Educação Premium Brasil-Japão não vendia apenas artigos escolares. Expandimos para mobiliário educativo, tecnologia para salas de aula, capacitação de professores. Meu conhecimento do sistema de ensino era ouro. Eu sabia do que as escolas precisavam antes mesmo de elas saberem. Os lucros mensais chegaram a R$ 400.000. Minha parte, 200 mil. Mais do que o Daniel ganhava no seu melhor mês. A ironia não me escapava. O filho que me chamou de ignorante em negócios agora ganhava menos que a mãe. Uma tarde, Mateus e Regina vieram me visitar no escritório. Fazia parte do acordo. Cada sábado era o meu tempo com eles. Vó, seu escritório é lindo, disse Regina. Obrigada, meu amor. Papai disse que a senhora é empresária agora. Sou sim. E o que isso significa? Significa que trabalho em algo que é meu, que tomo minhas decisões e ganho meu próprio dinheiro. Mateus, agora com 8 anos, olhava tudo com curiosidade. É verdade que o papai te roubou? A pergunta direta de uma criança sem filtro. Não exatamente roubou, mas ele pegou meu dinheiro e não devolveu como prometeu. Isso é roubar. Você tem razão. Por isso ele está triste. Ele está triste? É. Não sorri mais como antes, e a mamãe não mora mais com a gente. Regina abraçou minha cintura. Por que todos os adultos estão bravos? Abaixei-me na altura dela. Às vezes, meu amor, os adultos esquecem de ser honestos. E quando isso acontece, há consequências. Como quando você quebra algo e tem que consertar. O papai quebrou algo? Sim, a nossa confiança. E agora ele está tentando consertar. E ele vai conseguir? Espero que sim. Naquele dia, ensinei a eles como o negócio funcionava. Mostrei os produtos. Expliquei sobre importação, margens, clientes. Mateus estava fascinado. Vó, você me ensina a fazer negócios. Ah! Por que quer aprender? Para não cometer os erros do papai. 8 anos. Um menino de 8 anos já tinha aprendido a lição que o pai levou 40 para entender. Os meses seguintes trouxeram mudanças inesperadas. Daniel vendeu o negócio dele. Não conseguia mantê-lo e me pagar ao mesmo tempo. Uma empresa maior o comprou. Deram a ele um cargo de gerente. Salário fixo, sem o prestígio de ser dono, mas com estabilidade. É melhor assim, ele me disse numa tarde em que veio deixar o pagamento. Não preciso mais fingir ser algo que não sou. E o que você é? Um homem que cometeu erros e está tentando consertá-los. Tinha perdido peso, parecia cansado, mas também mais real. Menos máscara. Como estão as crianças? Bem, a Paula ainda não fala muito comigo, mas eles perguntam de você o tempo todo. Você diz a verdade a eles?
Digo que a avó deles é a mulher mais forte que eu conheço, que cometi erros graves com ela e que ela está me ensinando a ser uma pessoa melhor. Ótimo! Paula, por outro lado, não mudou. Um dia apareceu no meu escritório sem avisar, vestido de marca, maquiagem impecável, a mesma de sempre. Sogrinha, precisamos conversar. Olá, Paula. Em que posso te ajudar? Preciso de dinheiro. Direta. Pelo menos isso não mudou. Por que viria me pedir dinheiro? Porque o Daniel não ganha mais como antes. As crianças precisam de coisas. Escola particular, curso de inglês, roupas. E você não trabalha? Eu. Estou procurando, mas você sabe como está o mercado. Paula. Durante 3 anos você me usou, me humilhou, apresentou minha comida como se fosse sua, me pagou uma miséria. Por que esperaria que eu te ajudasse? Porque você é a avó deles. É família. Família. Que palavra interessante vinda de você. Olhe, sei que cometemos erros. Decisões, Paula. Foram decisões conscientes. Está bem, você tem razão. Fomos horríveis. Já está feliz? Já ganhou? Agora nos ajude. Não vou te dar dinheiro, Paula. Por que não? Se você tem. Porque você não aprendeu nada. Continua achando que o mundo te deve tudo, que seu rosto bonito e sua manipulação são suficientes. Ela ficou vermelha. Você é uma. Cuidado com as palavras. Este é o meu escritório e posso pedir para a segurança te tirar daqui. Ela se acalmou um pouco. As crianças te veem toda semana. Você vai notar se faltar algo a elas. Vai permitir que seus netos sofram pelo seu orgulho? E lá estava o velho truque. Usar as crianças como escudo. Se o Mateus e a Regina precisarem de algo, eu ajudarei diretamente. Mas não através de você. E não com dinheiro vivo. Se precisarem de material escolar, eu tenho contatos. Se precisarem de roupa, eu os levo para comprar. Mas não vou financiar seu estilo de vida enquanto você procura emprego. O que supõe que eu faça? O que qualquer adulto responsável faz. Trabalhe. Reduza seus gastos. Viva dentro das suas possibilidades. Fácil para você falar. Fácil, Paula. Eu vivi com o mínimo por 3 anos enquanto vocês viajavam para a Europa. Recusei tratamento médico porque não tinha dinheiro. E todo esse tempo, meu dinheiro financiava o luxo de vocês. Não venha falar de dificuldade para mim. Ela ficou calada. Agora, se não tiver mais nada a dizer, tenho uma reunião em 20 minutos. Ela se levantou. Na porta virou-se. Sabe o que é o mais triste de tudo isso? O quê? Que você tinha razão em tudo. E eu fui estúpida demais para ver. Ela foi embora. E pela primeira vez, senti algo parecido com pena dela. Tanaka-san me convidou para jantar uma noite no mesmo restaurante japonês onde tudo começou. Não te traz más lembranças? Perguntei. Pelo contrário. Aqui conheci seu verdadeiro caráter. E isso mudou minha vida também. Como assim? Me lembrou o que minha mãe poderia ter sido se alguém a tivesse apoiado. Se alguém tivesse acreditado nela. Ross, sua mãe parece ter sido uma mulher maravilhosa. Era. Mas nunca teve a chance de provar. A senhora teve. E agarrou a chance. Ele levantou a taça de saquê. Pelas segundas chances. E pelas mulheres que nos ensinam que nunca é tarde para exigir dignidade. Brindamos. Senhora Costa. Quero lhe propor algo. Outra sociedade? Brinquei. Algo melhor. Quero que a senhora seja o rosto da nossa empresa no Brasil. A diretora executiva. Eu cuido da parte japonesa. A senhora cuida de tudo aqui. Mas... sem mas. A senhora provou que tem um olho melhor para este mercado do que eu. E mais importante, tem algo que não se compra. Respeito conquistado. Não sei o que dizer. Diga que sim e aceite o salário que vem com o cargo. Ele me mostrou um papel. Uma cifra que me deixou sem fôlego. 450. 1.000 mensais. Isso é o justo pelo seu trabalho, pelo seu conhecimento,
pelo seu valor. Aceitei. E assim, aos 68 anos, tornei-me diretora executiva de uma empresa internacional. A mulher que supostamente tinha princípios de demência, agora comandava um negócio multimilionário. A ironia era deliciosa. 1 ano e meio depois que tudo começou, Daniel chegou com o último pagamento. É o número 36, disse ele, colocando o envelope na minha mesa. Faltam mais 36. Você cumpriu cada mês. Isso diz muito. Aprendi com a melhor. Ficamos em silêncio por um momento. Como estão as crianças? Bem, o Mateus me perguntou se poderia trabalhar com você quando crescer. Sorri. E o que você disse? Que se ele tiver a sua ética de trabalho e a minha capacidade de aprender com os erros, ele será imparável. Foi bonito isso. Mãe, eu quero que você saiba de uma coisa. Obrigado. Por que me agradece? Por não ter deixado eu me safar. Por ter me parado. Por me ensinar que ações têm consequências. Eu devia ter ensinado antes. Você tentou. Eu é que não ouvia. Você tinha razão naquele jantar. O pai teria vergonha de mim. Mas agora acho que ele estaria orgulhoso do que estou tentando fazer. Eu acho que sim. A Paula finalmente conseguiu um emprego. Nada glamouroso, gerente de uma loja de departamentos. Mas era honesto e ela estava aprendendo o que significava ganhar dinheiro. As crianças dividiam o tempo entre os pais e todo sábado era meu. Aqueles sábados se tornaram meus dias favoritos. Eu ensinava a eles sobre negócios, sobre honra, sobre a importância da palavra, sobre como o dinheiro vem e vai, mas o caráter fica. Mateus absorvia tudo como uma esponja. Vó, é verdade que você construiu seu negócio depois dos 60? Sim. Por que esperou tanto? Eu não esperei. Tiraram a minha chance. Mas quando eu a recuperei, não a desperdicei. Regina, agora com 6 anos, era mais sensível. Vó, você não está mais brava com o papai? Não, meu amor. E você perdoou ele? Estou no processo. Quanto tempo dura o processo? O tempo que for preciso. O perdão não é um botão que você aperta e pronto. É um caminho que se percorre passo a passo. E o papai está caminhando comigo. É devagar, mas está caminhando. Mercedes tornou-se minha sócia em outro projeto. Usamos parte dos meus lucros para abrir um centro de capacitação para mulheres idosas. Empreendedorismo depois dos 60. Ensinávamos contabilidade básica, marketing digital, como iniciar um pequeno negócio. A resposta foi esmagadora. Mulheres de 60, 70, até 80 anos vindo aprender. Muitas viúvas, algumas abandonadas pelos filhos, outras apenas buscando um propósito. Vocês acham que é tarde? Eu dizia em cada aula inaugural. Eu também achava. Aos 67 anos eu morava em um apartamento minúsculo, sem dinheiro, humilhada pela própria família. Hoje, aos 70, comando uma empresa internacional. Não porque sou especial, mas porque decidi que minha história não terminaria como vítima. Os depoimentos começaram a chegar. Dona Socorro, 70 anos, abriu uma doceria. Lídia, 65, começou a dar aulas de bordado online. Esperança, 72, tornou-se consultora de organização doméstica. Cada uma com sua história, cada uma conquistando seu espaço. Professora, disse-me Socorro um dia, a senhora salvou a nossa vida. Eu não salvei nada, vocês salvaram. Eu só mostrei que era possível. O projeto viralizou. A mídia local nos entrevistou, depois a nacional. Minha história saiu em revistas, jornais, na internet. A avó que virou empresária depois de processar o filho. Os comentários eram mistos. Como uma mãe pode fazer isso com o filho? Filhos não têm direito de abusar dos pais só por serem família. Essa senhora é minha heroína. Que horror de mãe. A família vem primeiro. Ignorei tudo. Aprendi que você não pode controlar o que os outros pensam. Só pode controlar suas ações. 2 anos depois do início de tudo, organizei um jantar. Convidei Daniel, Mateus e Regina,
Mercedes, Rodrigo, Tanaka-san e minhas alunas do centro de capacitação. Era uma celebração do negócio, da vida e das segundas chances. Daniel chegou nervoso. Mãe, tem certeza de que quer que eu esteja aqui? Você é meu filho, é claro que quero. Depois de tudo. Você está aqui pagando sua dívida, criando seus filhos com novos valores. Isso é o que importa. O jantar foi lindo. Não em um restaurante luxuoso, mas no meu apartamento. O mesmo onde chorei, onde planejei, onde renasci. Tanaka-san deu um discurso em japonês. Eu traduzi para os outros. Na minha cultura, disse traduzindo, existe um conceito chamado Ikigai, sua razão de viver, o que te faz levantar a cada manhã. A senhora Costa encontrou seu Ikigai aos 67 anos e, ao fazer isso, ensinou a todos nós que nunca é tarde para viver com dignidade. Mateus levantou o copo de suco. Pela vovó, a mulher mais forte que eu conheço. Todos brindaram. Até Daniel, com lágrimas nos olhos. Naquela noite, depois que todos foram embora, sentei-me na varanda. Os mesmos 3 vasos de hortelã e alecrim ainda estavam lá, mas agora eu tinha planos de alugar uma casa com jardim. Meu celular tocou. Mensagem do Daniel. Mãe, obrigado por hoje. Obrigado por não desistir de mim. Obrigado por me ensinar que a redenção é possível. Te amo, e desta vez é de verdade. Respondi. Também te amo, filho. E sempre amarei. Mas nunca mais confunda amor com permissão para me desrespeitar. Nunca mais. Eu prometo. Olhei para as estrelas. Pensei no Carlos, em como ele estaria orgulhoso, ou talvez confuso, ou os dois. Eu consegui, meu velho. Sussurrei para o céu. Recuperei minha dignidade e, de quebra, talvez tenha salvado nosso filho. O vento soprou suave, as folhas de hortelã se mexeram, e juro que ouvi a voz dele. Eu sempre soube que você era mais forte que todos nós juntos, Lúcia. Sorri. Porque ele tinha razão. 3 anos depois daquele jantar revelador com o Sr. Tanaka, minha vida tinha mudado completamente. A Educação Premium Brasil-Japão agora tinha escritórios em 3 cidades: São Paulo, Curitiba e Belo Horizonte. O Centro de Capacitação Nunca é Tarde já tinha ajudado mais de 200 mulheres idosas a iniciarem seus próprios negócios. E eu, Lúcia Helena Costa, aos 70 anos, fui reconhecida como empresária do ano pela Câmara de Comércio Brasil-Japão. Daniel quitou todos os seus pagamentos. O último chegou no mês 48, 12 meses antes do acordado. Como você conseguiu? Perguntei. Vendi o que restava da minha parte no negócio. Não precisava mais. Tenho um emprego estável, as crianças estão bem, e eu queria fechar este capítulo da maneira certa. Estou orgulhosa de você. Os olhos dele se encheram de lágrimas. Essas palavras. Eu levei 3 anos para ganhar, mas hoje sinto que finalmente as mereço. Paula também mudou. Não ficamos amigas, provavelmente nunca seremos, mas havia respeito mútuo. Sogrinha, disse-me ela um dia ao deixar as crianças. Sei que nunca seremos próximas, mas quero que saiba que admiro o que a senhora fez. Me ensinou que ninguém tem o direito de pisotear o outro, nem mesmo a família. Você está bem, Paula. Estou aprendendo a viver com menos, a valorizar o trabalho e a ser uma pessoa melhor para os meus filhos. Isso é tudo o que se pode pedir. Mateus, agora com 11 anos, passava as tardes livres no meu escritório ajudando e aprendendo. Vó, quando eu crescer quero ter um negócio com você. Por que comigo? Porque você me ensina que negócios são mais que dinheiro. São sobre honra, sobre tratar bem as pessoas e cumprir a palavra. Seu pai está aprendendo isso também. Eu sei, e tenho orgulho dele, mas foi você quem ensinou nós dois. Regina, com 9 anos, era diferente, mais artística, mais livre. Vó, eu não quero ter negócio. Quero ser pintora. Então seja a melhor pintora que puder ser. Mesmo que não ganhe muito dinheiro, meu amor. O dinheiro é importante. Mas sabe o que é mais? Dormir tranquila,
sabendo que você foi honesta, que ninguém pode dizer que você pisou em alguém para chegar onde está. Isso não tem preço. O Centro de Capacitação organizou uma cerimônia de formatura. 50 mulheres idosas recebendo seus diplomas de empreendedorismo. Mercedes e eu estávamos no palco. Professora, quer dizer algumas palavras? Aproximei-me do microfone. Olhei para aquelas 50 mulheres, algumas com bengalas, outras de cabelos brancos, todas com olhos brilhando de esperança. Há 4 anos, eu estava sentada em um restaurante japonês, ouvindo meu filho me chamar de demente. Senti que minha vida tinha acabado, que aos 67 anos eu não tinha mais nada a oferecer ao mundo. Hoje, aos 70, comando uma empresa. Ensino a outras mulheres que elas também têm valor. E, finalmente, após 7 décadas de vida, entendo algo fundamental. Fiz uma pausa. Você nunca é velha demais para começar. Nunca é velha demais para se defender. Nunca é velha demais para exigir respeito. E nunca, nunca é velha demais para reclamar sua dignidade. O salão explodiu em aplausos. Algumas mulheres choravam. Outras sorriam. Todas sabiam exatamente do que eu falava, porque cada uma tinha sua própria história de ser subestimada, de ser invisível, de ser tratada como se a idade fosse uma deficiência. Depois da cerimônia, uma mulher de uns 75 anos se aproximou. Senhora Costa. Meu filho pegou minhas economias para o negócio dele. Prometeu devolver. Já faz 5 anos. Você tem provas? Transferências bancárias? Tenho. Então você tem um caso, mas deixe-me te perguntar algo mais importante. Você está pronta para as consequências? Porque uma vez que você começa este caminho, a relação muda para sempre. Eu sei. Mas prefiro ter dignidade do que um filho que me usa. Dei a ela o cartão do Rodrigo. Diga que vai da minha parte. Casos como aquele chegavam constantemente. Mães roubadas por filhos, avós usadas como babás gratuitas, mulheres idosas tratadas como fardo. E cada uma ia aprendendo aos poucos que não precisava aceitar aquilo. Tanaka-san se aposentou 2 anos depois. Voltou para o Japão, mas antes fizemos um último jantar naquele mesmo restaurante. Senhora Costa, quando a conheci, vi dor nos seus olhos. Hoje vejo poder. O Senhor me deu a chance quando ninguém mais deu. Eu apenas abri a porta. A senhora decidiu atravessá-la. O que fará no Japão? Descansar. Escrever. Talvez abrir outro pequeno negócio. Aos 65 ainda tenho tempo. Rimos. E a senhora, senhora Costa? Vai se aposentar? Eu? Estou apenas começando. Exato. Essa é a diferença entre a senhora e a maioria. A maioria vê os 70 anos como o fim. A senhora vê como um novo capítulo. Me ensinaram bem. Seu filho tem sorte de ter tido uma professora tão forte. Ele teve que me perder para me encontrar. E eu tive que me perder para encontrar a mim mesma. Ele tinha razão. Na última vez que vi Tanaka-san, ele me deixou um presente, um bonsai. No Japão, o bonsai representa paciência, cuidado e crescimento constante. Como a senhora. É lindo. Cuide dele e, quando olhar para ele, lembre-se de que as coisas mais belas levam tempo para crescer, mas quando crescem, são inquebráveis. O bonsai agora vive no meu escritório, ao lado de uma foto do Carlos e outra do Mateus e da Regina. E toda manhã, quando o rego, penso em tudo o que passou. Na Lúcia Helena que eu era, a que permitia tudo por medo. Na Lúcia Helena que me tornei, a que aprendeu que amor sem respeito não é amor. E na Lúcia Helena que serei, a que continuará crescendo até o último dia. Daniel me visitou há pouco tempo. Trazia algo nas mãos. O que é isso? Algo que eu devia ter te dado há anos. Era um documento. Um contrato de sociedade datado de 4 anos atrás. Com o meu nome. Com o nome dele. 50-50. Isso nunca existiu, eu disse. Eu sei, por isso fiz agora, retroativo. Para que fique registrado. Para que o mundo saiba que você foi minha sócia. Não minha benfeitora, minha sócia.
E mãe. Deixe-me terminar. Também transferi para o seu nome 30% da empresa que eu tenho hoje. Não vale muito, mas é seu, porque sempre deveria ter sido seu. Eu não preciso disso. Mas eu preciso. Preciso que você aceite porque preciso dormir sabendo que, no final, fiz o que era certo. Embora tarde, embora insuficiente. Mas o que era certo. Aceitei o documento. Obrigada, filho. Obrigado a você por não desistir de mim. Por me mostrar que a mudança é possível. Hoje, enquanto escrevo isto no meu diário, sim, aos 70 continuo escrevendo no meu velho diário. Penso em tudo o que vivi. Penso nas mulheres que me escrevem, nas que dizem, obrigada por me ensinar que posso dizer não. Penso nos filhos que aprenderam com a minha história, os que dizem aos pais, deixa eu documentar isso antes de você me emprestar o dinheiro. Penso nas mães que ainda calam, nas que ainda aceitam, nas que acreditam que amor é sacrifício sem limites. E quero dizer uma coisa a vocês. Você não é egoísta por se defender. Você não é uma mãe ruim por exigir respeito. Você não é velha para começar de novo. Você é humana, e nós, humanos, merecemos dignidade. Não importa a sua idade, não importa a sua história, não importa o quanto você já deu. Sempre, sempre você merece respeito. E se não o recebe, você tem todo o direito de exigi-lo, inclusive dos seus filhos, especialmente dos seus filhos. Porque o amor real não humilha, o amor real não usa, o amor real não mente, o amor real respeita. E se seu filho não pode te dar isso, então ele precisa aprender. E você precisa ensinar, mesmo que doa, mesmo que a sociedade te julgue, mesmo que você tenha medo. Porque no final, a única pessoa com quem você tem que viver todos os dias é você mesma. E você merece se olhar no espelho e sentir orgulho. Não vergonha, não arrependimento, não o eu devia ter aguentado. Orgulho de ter sido forte, de ter sido justa, de ter sido digna. Isso é o que aprendi nestes 4 anos e é o que quero que você aprenda também, porque nunca é tarde. Nunca. Aquela noite no restaurante japonês, quando ouvi meu filho me chamar de demente, achei que era o fim da minha história. Acabou sendo o começo. O começo da mulher que eu sempre deveria ter sido. E agora, toda manhã, eu me levanto não me perguntando o que teria acontecido se eu tivesse ficado calada. Eu me levanto sabendo que não fiquei calada. E isso faz toda a diferença. Se esta história tocou o seu coração, eu adoraria saber. Deixe nos comentários de onde você está nos assistindo. Você já viveu algo parecido? Conhece alguém que precise ouvir isso? Lembre-se, curta se esta história te fez refletir e se inscreva no canal para continuarmos compartilhando histórias que nos lembram que nunca é tarde para reclamar nossa dignidade. Porque todas merecemos ser vistas, valorizadas e respeitadas. Não importa a idade. Não importa nada.